Fala aí, pessoal, para você que faz parte do nosso projeto, chegou o grande momento, né, de fazer o review da prova. Como vocês viram aí na preparação do vídeo, eu expliquei sobre o método CCA e o método ASA, né, que juntando os dois, esse é o método sem bizu, né, dá uma base sólida para você raciocinar em cima da questão de forma coerente. Dependendo do seu estado emocional, aí você até pode vir a errar a questão, porém você vai olhar numa direção coerente. Você já vai eliminar as erradas ali, né? Podendo ter maior chance de acertar. Então, pessoal, vamos lá para a questão em si, né? Opa, depois eu vou falar sobre isso aqui. Então vamos lá. A prova que eu tenho em mãos aqui é a prova amarela, certo? Só a nível de conhecimento. Como é que a gente vai fazer esse review da prova? A gente não vai fazer as questões de forma linear, né? As questões que eu achar mais fáceis, né, eu já vou responder logo de cara. As que eu ficar na dúvida, eu vou pular. E as grandes, muito grandes, né, eu nem vou ler a princípio, né? Essa é uma tática que eu sempre usei: atacar primeiro as fáceis, depois as médias e por último as difíceis, certo? Para ganhar tempo, né? Quando você está bem, começou a prova, você está bem, já destrói logo as fáceis. As moderadas vai fazer você perder um pouco de tempo, né? E as difíceis que vão gerar dúvidas, aí você deixa só pro final. Já garante com as fáceis e médias. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão. Você vê que é uma definição direta, né? Se você conhece a definição de cada um aqui, você logo, né, vai saber que o nó que é usado para emendar duas espias, preferencialmente quando uma delas tem alça ou quando são de tamanhos diferentes, denomina-se. Então, pessoal, isso aí com certeza é a escota dobrada, eu não teria dúvida, certo? Então, número 1, B. Número 2, segundo ADM 1005, Manual de Liderança, a ferramenta conceitual. Opa, isso aqui já está um pouco, essa questão já está um pouco mais elaboradinha aí. 1955, entendimento do processo de comunicação. E esse é a palavra-chave, né? É o feedback? Não, não é o feedback. Identificação por não, também não. Não é letra E, não é letra A. Processo dos 5 passos. Porra. Entendimento de processo de comunicação. Não, pode ser 5 passos de quê? Se falasse comunicação, ainda geraria dúvida. Matriz de competências. Não. Aqui ficou mais aí dentro do que ele pediu, né? Que ele falou nome de autores ali, deu uma data específica, mas aqui ficou dentro aí da que poderá ser o correto, é a letra C, janela de Johari. Esse tipo de questão, ela não é uma questão muito fácil, ela é uma questão média, e ela exige um conhecimento um pouco a mais além da base sólida, porque já fala um pouco de datas, né? Já abrange nome de autores, então isso aí é realmente o cara que leu. Apesar dela ser uma questão pequena, ela não é uma questão muito fácil não. De acordo com os elementos conceituais da liderança, na ausência do líder, uma boa equipe terá condições de continuar agindo de acordo com o planejamento previamente estabelecido para cumprir a missão. Esse aí está bem básico também, pessoal. Isso aí é o que? Esse tipo de líder torna-se, com certeza que se na ausência do líder a equipe ainda tem condições de continuar agindo, é porque o líder
ele participa as suas ordens, torna claras as suas ordens na forma do planejamento com todos os membros da sua equipe. Então ele não delega, porque ele vai se ausentar, né? E a equipe inteira vai continuar em prol. Não é uma centralização, porque se ele centraliza o conhecimento e não compartilha, a equipe não ia saber o que fazer. Transformacional e transacional também não é. Então com certeza é a letra B, pessoal. Letra B aí. Questão 4 agora. Capacidade, isso aí, ó, definição direta também. Então, conhecimento mais comparação, eu vou gerar a aplicação, que vai ser a resposta. A 4, vamos ver se ela tem uma palavra-chave aqui. A capacidade de se colocar no lugar dos liderados. Ó, nem vou ler o resto. Isso aqui poderia, se eu tenho a capacidade de me colocar no lugar de alguém, isso é empatia, me pôr no lugar do próximo, né? Mas é respeito, compreendendo, demonstrando interesse genuíno. Respeito não é, autoconfiança não é, abnegação não é, entusiasmo não é, com certeza altruísmo, letra E. Então, pessoal, aqui você vê um clássico método CCA. Se eu tenho conhecimento através da definição específica, mais a comparação, né? Que eu vou comparar essa definição aqui que ele me deu com as alternativas. Já vou eliminando as erradas e vou ter a aplicação, que é a resposta correta. No caso aqui é a letra E. Pessoal, essa número 5 aí eu nem faço ideia. Eu vou pular. Segundo arte naval, os navios de guerra são classificados por de combate e auxiliares. Letra C. Nem tenho o que falar. 6C. Serviços especiais hidrográficos? Não, isso aí é como se fosse navios auxiliares. Isso aí está dentro de navios auxiliares. Combate hidrográfico está dentro de auxiliares. Então, isso aqui já não tem nem o que falar mais. 7. De acordo com o Estatuto dos Militares, espaço de tempo computado do dia em que da data de ingresso ao limite estabelecido pela contagem. Bem, isso aí com certeza também é definição direta, né? Então, no momento que o cara entra, começa a contar até o seu desligamento, tempo de efetivo serviço. Letra B. Alimentar cabrestante guincho, pessoal que guarnece CCM. Deixa eu ver se tem essa resposta aqui. Tem, letra C. Pessoal que guarnece o controle de máquinas, CCM, Centro do Controle de Máquinas. Não é para confundir com o COC, né? Que é Centro de Operações de Combate. Que quem guarnece o COC é o pessoal OR, OS, DT, né? Do console de direção de tiro, console de superfície. Então essa aqui é a letra C, 8C. Deixa eu ver essa aqui. De acordo com o cerimonial da Marinha, a continência individual é uma forma de saudação militar isolada. Se for uniformizado ou sem cobertura, deve haver símbolos de tropa formada. Não podendo. É incorreto afirmar. Não, peraí. Só 9 aqui. É incorreto afirmar que a autoridade pode dispensar a continência individual. Não. É incorreto, né? Ele não... Apesar do... Pessoal, essa aqui é a letra A, mas só que ela é uma pegadinha, porque o militar armado realmente ele não presta continência, porque a continência dele é outra, né? A continência do militar armado é o apresentar armas, né? Tanto é que tropa armada de frente para o pavilhão nacional, né? No nosso cerimonial, ele apresentar arma, uma forma de continência. Então, essa aí é a letra A.
A 10, vamos lá. 10 também é uma definição direta. O líder poderá aplicar alguns processos de influenciação de acordo com as circunstâncias. Qual o processo de influenciação? Bem, pessoal, aqui, vamos lá. Aqui é uma definição direta, mas você tem que fazer uma síntese aqui, né? Porque você tem que analisar essa questão. A influência é a essência da liderança, é o que diz lá no manual, né? E essa essência, né, você só consegue fazer o processo de influenciação de pessoas através do exemplo, né? Mais de que? Deixa eu... Afirmação, repetição não seria isso. Sugestão, não. Prestígio, não. Exemplo. Quase certeza que é exemplo. Pessoal, D, absolutamente. Eu tô sem um gabarito aqui, tá, pessoal? Então depois vocês conferem se eu tô realmente falando certo. Mas, pelo que eu tô vendo, tá assim. Das opções abaixo, qual é a diferença sutil que o líder deve ter atenção à aplicação da liderança? Qual a diferença sutil? Sim, com as demais forças armadas brasileiras em operação de tarefas conjuntas. Bem, pessoal, cada força, isso é básico, né? Percepção política, não. As forças armadas são braços executores, né? Não se mete em assuntos políticos, até porque o senhor presidente, seja ele qual for, ele é chefe supremo das forças armadas. Então, essa percepção política não se aplicaria no contexto de realizar tarefas para manter a soberania nacional. Cultura geral e habilidade de negociação. Cultura geral até pode, mas habilidade de negociação isso aí cabe aos diplomatas, não aos militares, no contexto. Regulamentos, costumes e tradições. Essa está completa, hein? Porque cada força tem o seu regulamento, seus costumes e suas tradições. E desses regulamentos nós vamos fazer o regulamento das operações conjuntas. Conhecimento, habilidade especializada e ligações pessoais. Não, ligação pessoal não. Iniciativa, autoridade pessoal e carisma. Porra, carisma. Pessoal, letra C. Regulamentos, costumes e tradições. EMA 136. Tradições navais e comportamento social. Um sargento ou cabo que é encarregado de auxiliar o oficial de serviço na fiscalização da disciplina e da rotina, que usa um cinto e um cacetete, polícia. Polícia. Para quem já serviu em fragata e classe Niterói, né, sabe exatamente do que eu tô falando. Não tem nem o que explicar mais. Porra, muito grande. A 13 é muito grande. Pessoal, a questão 3 é muito grande, eu nem vou ler. Primeira Guerra Mundial. Nem vou ler. Caralho, a 14 também é grande. Deixa eu ver aqui. Madrugada. Opa. Pessoal, que eu tenho certeza que não é dessa aí é a A e a E. Mas eu ficaria em dúvida entre a B, a C e a D. Então eu acho que é, porra. Qual o fato da Guerra do Paraguai o texto acima se refere? Porra, eu chutaria D, cara. Porque esse aqui já é um conhecimento muito específico. Aí teria que usar o método ASA. E como eu bati aí muito CAV, M136, M137, História Naval, só a parte ali superficial, né? Apesar da Guerra do Paraguai ser um grande evento
de relevância para a Marinha, eu não... Dentro dessa questão aí, essa aqui não é uma questão fácil não, mas eu chutaria a letra D. Opa, cabe. Questão 15. O grau de estanquidade obtido que não se permite qualquer abertura visível que é exigido nos limites agentes químicos. Aqui. Visível exigido nos limites locais que devem ser protegidos da contaminação direta pelo espargimento de agentes químicos. Ah, tá. Aqui ele está falando de concentração de fumaça, grau de estanqueidade, porque aí a fumaça ela diminui a quantidade de oxigênio que tem no compartimento, né? Que como ele fala, a condição de habitabilidade, né? Que é ter um compartimento com oxigênio acima de 21%. Então ele tem que ser grau de estanquidade obtido ali, a fumaça. Letra E. Isso aqui é RDM. Artigo 7 do RDM é composto de 84 itens. Desses 84 itens, nós temos circunstâncias agravantes e atenuantes. Ele está perguntando a circunstância agravante. O militar, isso aqui, ó, a B é atenuante, a C é agravante, a D ela é uma atitude não condizente com a hierarquia e disciplina militar, não é uma questão agravante, é uma contravenção. A E também é uma contravenção, ser descuidado no asseio do corpo e do uniforme desalinho, é uma contravenção. A A, deixa eu ver aqui, o militar ter mais de 18 anos, todo militar tem que ser maior de idade. Letra C, pessoal, essa é a letra C. Vamos lá. Característica fundamental da axiologia. Bem, primeiro aí você já teria que matar até a definição do que é axiologia, né? Já para reduzir bastante a questão. Mas vamos lá. Consiste na hierarquização desses valores transmitidos pela educação familiar, pela sociedade e pelo grupo. Essa hierarquização de valores varia de um país para outro, certo? Não está contando historinha. Vamos para a pergunta. Essas informações que se referem ao qual aspecto fundamental da liderança. Bem, pessoal, se eu não me engano, isso aqui tem a ver com a pirâmide de Maslow, né? E você pode ver isso aí até em gestão por excelência, né? Aqueles cabos aí que tem faculdade de administração sabem do que eu estou falando. Então, essa questão aí também é definição direta. Não tem nem o que ficar enrolando muito. Essa questão aí é com certeza, né? Se eu tenho essa informação, se refere a qual aspecto fundamental da liderança. Se eu tenho família, sociedade e grupo, eu tenho aspectos fisiológicos. É a letra A, pessoal, me enrolei aqui para falar. É a letra A. Filosóficos. Por causa dessa filosofia, né? Você pode... Essa questão, ela não é difícil. Só que o cara poderia confundir com aspectos humanos ou sociológicos. Porque ele fala ali da hierarquização dos valores, né? Da família, da sociedade, do grupo. Então você automaticamente... Por ele falar sociedade, grupo, você pode associar a sociológicos. Mas a chave central dessa questão aí é a palavra axiologia.
né? Por isso que a resposta é letra A. Bem, pessoal, até agora eu estou na questão 18. Eu acho que eu pulei 3 questões, 3 ou 4, né? Eu estou vendo que as questões aqui elas estão de grau médio, né? Elas não estão muito difíceis até agora, mas elas também não estão fáceis, né? Algumas estão, mas são poucas, não são todas. Então, até agora, para resolver a maioria, eu utilizei o método CCA, né? Conhecimento, comparação e aplicação. E também conhecimentos prévios da minha vida, né? De matérias que eu vi. Vamos lá, essa aqui. Compreende. Essa aqui da Amazônia, tá falando de Amazônia Azul. Tá. O texto acima se refere à definição de dentro da Amazônia Azul. Então, pessoal, essa questão aqui ela tá falando de Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul eu tenho mar territorial, que é 12 milhas a partir da linha de base, zona contígua, que é o prolongamento do mar territorial mais 12 milhas, e eu tenho a zona econômica exclusiva, que é da linha de base até 200 milhas, que é onde uma nação pode explorar, e eu tenho a plataforma continental, que é o prolongamento da zona econômica exclusiva. Com base nessas 3 definições que eu falei, deixa eu ver aqui. Compreende no leito subtório áreas submarinas que estende além do mar territorial, toda ou até a distância de 200 milhas marítimas da linha de base, zona econômica exclusiva. 18D. Não, calma aí. 18D ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir da qual se mede a largura do mar territorial. No caso da borda exterior, essa definição para a zona econômica exclusiva não tinha que enfeitar assim no começo não. Compreende no leito do subsolo das áreas submarinas que se estende além do seu mar territorial. Se estende além do mar territorial. E toda a sua extensão do prolongamento natural de seu território terrestre até a borda exterior da margem. Isso é plataforma continental. Tá vendo, pessoal? Tem que ler com calma. O que chamou minha atenção ali foi esse ou até. Eu vi logo direto 200 milhas a partir da marítima a partir da linha de base. Esse é um conceito de zona econômica exclusiva. Só que essa historinha que ele conta antes, né? O que mostra aqui é o seguinte: em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre até o bordo exterior da margem continental. Ou não a zona econômica exclusiva não é 200 milhas a partir da linha de base. Então, plataforma continental, letra A. Depois vocês olhem aí no gabarito. Essa aí, se eu fosse fazer, se eu fosse marcar de forma rápida assim, eu ficaria na dúvida entre a D e a A. Um fenômeno que identifica o repentino espalhamento das chamas a todo material combustível Então aí, só existem 2 fenômenos que podem ser isso aí: espalhamento da fumaça e espalhamento das chamas. Rollover é o espalhamento da fumaça. Esse aqui ele está falando de cava, ele está falando das fases do incêndio: fase inicial, fase em desenvolvimento, incêndio desenvolvido, queda de intensidade e fogo extinto. Dentro do incêndio, dentro dessas fases, o incêndio em desenvolvimento é quando a chama começa a consumir material combustível do compartimento, desprendendo fumaça, né, que é o que chama de rollover. E depois que o incêndio vai se desenvolvendo, essa fumaça preenche todo o compartimento
e com o material combustível se inflamando ainda mais, essa fumaça ela entra em chamas, consumindo todo o material combustível do compartimento, que é o flashover. 19A. 19, letra A. Letra A. Vamos ver as opções. Letra A, com certeza. 20. Um conjunto de princípios, valores. Ó, aqui é a definição direta também. D. Rosa das virtudes, não é. Liderança, não é. Abnegação, não é. Fogo sagrado é um dos componentes da rosa da virtude. Ética, D. Porra, essa aqui tá de graça, cara. Segundo a arte naval, a parte do casco que fica acima do plano, só existe duas condições. Tudo que está abaixo da linha d'água é obras vivas, o que está acima é obras mortas. Letra A. Empregado no transporte de tropas. Essa aí já é uma ele está dando uma descrição para você classificar a classe do navio. Porra, se o navio transporta tropas, cargas, né? Carro de combate também, deixa eu ver. Com navio, tropas e cargas em operações anfíbias ribeirinhas. Para operações anfíbias, né? A gente sabe aí que essas operações anfíbias, como é que consiste ela? O fuzileiro vem com seus meios, né? Seus clanf, sua tropa, ele chega num determinado litoral hostil ou potencialmente hostil, né? E ali ele desembarca a sua tropa para manter ali o seu poder de presença, tomada daquele litoral, né? Que eles chamam de tomada de cabeça de praia. Então, com certeza, pelo propósito, né? Pô, navio, desembarque, carros de combate, NDCC. Até porque nós temos navios que fazem isso, né? O antigo Matuso Maia fazia isso. Deixa eu ver aqui. Assinar a opção que representa dias de grande gala. Essa aqui é a resposta. Esse texto, essa historinha às vezes mata, entendeu? Aqui, ó. Pô, isso aí veio dado também. Pro cara que estudou. Pô, todo mundo sabe que é letra B, né? Dias de grande gala, independência e proclamação da República. Não tem o que falar também. De acordo com o Código Penal Militar. O agente desiste de prosseguir. Não há crime quando o agente desiste de prosseguir na execução e impede o resultado desse produto. Não, ele responde. A letra A, ele responde. Por um erro ou acidente na execução, atingido pelo bem jurídico. Não, também não. Ineficácia absoluta do meio empregado pela luta em propriedade do objeto, que é impossível consumar o crime. Não, mas se ele tentou, não. Iniciada a execução do crime, não se... Não, iniciou, porra. Iniciou já é crime. Essa é a letra E, pessoal. Letra E. De acordo com o Código Penal Militar, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular de direito. É a que está mais completa. 24 é. Porra, essa aqui eu não lembro. 25. Não lembro. 26. Projeto Estratégico da Marinha, PEM. Desenvolvimento econômico. Uma das vantagens para toda a sociedade brasileira, por se tratar de
Ficaria em dúvida entre a A e a D. Necessidade de desenvolvimento da indústria de base relacionada à tecnologia nuclear. Mas ele não fala isso na questão. Geração de energia elétrica sem a preocupação com o descarte de lixo tóxico. Letra A, pessoal. Mas eu ficaria na dúvida entre a A e a D. Assinale a opção, porra, isso aqui é o MET LX, porra. Na época de marinheiro já MET LX. Fragata Constituição. Deixa eu ver aqui. Só a atribuição dos militares de Estação Central do Controle de Avarias. Sob coordenação do encarregado. Que demanda a autorização do comando para executar excesso, exceto. Alterar a condição de fechamento, exceto, né? Energizar precisa de autorização. Elevar também. Alagar paiol de munição. Rapaz. Essa aqui eu ficaria na onça. Porra, mas paiol de munição não se alaga, pô. Assim, aqui tá mais... Ó, energizar precisa de autorização. Alterar a condição de fechamento precisa de autorização. Alijar peso também. Colocar em funcionamento a bomba de ouro tem que avisar. Tem que pedir autorização por causa da pressão da rede de incêndio. Às vezes está sendo aplicado em alguma outra coisa. Então, a mais assim, totalmente fora da realidade seria alagar paiol de munição. Porque, porra, não se alaga paiol de munição, pô. Então, letra C. De acordo com a orientação, a quem compete, porra, não lembro. Nem vou ler. De acordo com a GSA, todos são individualmente responsáveis dentro da sua esfera de atuação, exceto... Eita! Quem dá prejuízo à fazenda tá fudido. Imperícia na direção. Essa tá mais coerente. Essa 30 marcaria a letra D. Mas a letra A ela tá um pouquinho também parecida com a ideia que ela quer passar, né? Vamos lá. 31. 31 também, pessoal, Amazônia Azul, tá? Qual a zona que compreende uma faixa de 12 milhas marítimas a partir do limite exterior do mar? Então mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental. Então essa aí tá fácil. Que vem depois do mar territorial, 12 milhas o mar territorial. E a zona contígua é o prolongamento do mar territorial por mais 12 milhas. Isso aí. Também tem sanções legais. As mesmas sanções que você aplica dentro do mar territorial, você aplica na zona contígua. Letra E, 31, letra E. Pessoal, essas questões aí de Amazônia Azul, é só você mentalizar o seguinte. A partir da linha de base, 12 milhas para frente, é o mar territorial, onde qualquer nação... Estado independente tem autonomia total, né, de aplicar sanções jurídicas,
exploração, controle de tráfego. A partir do mar territorial, 12 milhas mais 12 é a zona contígua, que é o que? Nada mais nada menos do que o prolongamento do mar territorial. Tá? Então é só. Qual é o extintor? Definição direta. Pessoal, essa aí também, pô, não tem nem o que falar. É C. 32C. História naval. Bem, senhores, essa aqui também. Diversos intrusos desafiaram o interesse ultramarino de Portugal. Que nação estabeleceu 2 colônias? Em 1555 no Rio de Janeiro. Bem, pessoal, o Brasil ele teve a invasão holandesa, a invasão francesa e a invasão espanhola. Eu não lembro se o Brasil teve não, mas eu sei que os irlandeses em hipótese nenhuma invadiram o Brasil. A Irlanda não invadiu o Brasil, então essa aí já seria totalmente errada. Os holandeses invadiram lá Recife, né? Foi Holanda, o príncipe Maurício de Nassau que criou a cidade de Olinda. Foi Holanda, é Holanda sim. A França, ela invadiu o litoral também, tanto é que na ilha de Villegagnon eles fundaram a França Equinocial, que com a ajuda do índio Araribóia, os portugueses, com a ajuda dos índios, lutaram juntos e expulsaram os franceses. Letra C. Letra C, pessoal, com certeza. Quantas águas que navegam os navios mercantes destinados a realizar transporte de carga de passageiro entre portos entre diferentes países? Longo curso, cadê? Longo curso. Letra E. Bem, pessoal, existe... explicar, né? Isso aqui também é definição direta. Existem 2 tipos de navegação de navio mercante: cabotagem, que é entre portos do mesmo país, né? E longo curso, que é entre portos de navio, entre portos de países estrangeiros, Apoio marítimo não é totalmente errado, pô. Graneleiros, eu nem sei o que significa isso. Então essa é a letra E também. Porra, não sei não. 35 não sei. Arte naval, convés espacial totalmente. Nossa, convés de Castelo, acho que é convés de Castelo. Vamos dar uma pensada aqui nos outros. Superestrutura, porra, pode ser também. Não, é superestrutura. Que aqui, ó. Convés parcial acima do convés superior de Castelo ou Tombadilho. Então, porra, automaticamente a letra E, a letra C não pode ser. É a letra B. 36B. Isso aqui também é definição direta. Nodão, vamos precisar aqui de Nodão. Documento administrativo, tá? O que você quer saber? Assinale a opção que representa apenas documentos de correspondência. Pô, pessoal, isso aqui tá de graça. É só ir riscando. Por exemplo, ó. Portaria normativa. Certidão, declaratório. Parecer, declaratório. Portaria normativa. Então 40, letra A. Circular, comunicação interna e ofício. Porra. Nem 41, não vou responder. Deixa eu ver. Assinar a opção que representa. Não sei não. Assinatura e cabeçalho. Chutaria a letra E, que é o
Assinatura e assunto não. Todo documento tem que ter um cabeçalho e uma assinatura. Nem sempre ele vai ter referências, porque ele pode ser um documento independente. O assunto, ele pode vir em branco com anexos. Então, letra E. Tem que ter um cabeçalho e uma assinatura. Essa 42, o nego falou dela. Eu não faço nem ideia. Por meio de qual documento administrativo declaratório? Opa, esse aí é bom também. Isso aí tá dado também, pessoal. Letra C, ordem de serviço. Muito grande, não vou ler. Assinale a opção que representa outros sinais indiretos. De quê? De hemorragia interna. A gente está falando do slide. Essa aí também é conhecimento prévio. Pressão arterial baixa, sudorese profunda, palidez, mucosa, visível, descorada. A pessoa vai perdendo. Letra B, com certeza. Tá bom. Pessoal, chega, já tô cansado. Tem um tempo que eu não faço, né? Eu acho que dessas questões que eu fiz aí, eu devo ter acertado no mínimo aí umas 35, porque muitas eu pulei, né? Então agora vamos ao que interessa, né? Pessoal, voltando aqui, existem aqueles que infelizmente não passaram na prova. Existem aqueles que passaram e assim eu dou os parabéns aos aprovados, né? Vocês realmente se dedicaram, se esforçaram. Nesse tempo de pandemia, tudo foi difícil para todos e com certeza vocês correram atrás, né? E para aqueles que não passaram, né, os reprovados, também se dedicaram, né? Às vezes ficou nervoso na hora da prova, né? Ou às vezes deixou para estudar muito assunto com 3 meses de antecedência. A gente sabe aí que tem escala de serviço, faxina, né? Cada um tem seus afazeres e além disso a gente tem que buscar tempo para estudar, que não é impossível, mas dentro de uma realidade, a gente que dá o nosso melhor e precisa, tem que se esforçar mais, entendeu, pessoal? Mas é possível. Da mesma forma que eu passei, muitos passaram, vocês que não passaram nessa prova têm condições de passar na outra. É só estudar. Eu procurei fazer um review rápido aí, né, pessoal? Um review aí de comentário, fui bem, não olhei o gabarito, fui bem ali autêntico ali. Questão que eu realmente não sabia, não procurei não maquiar, procurei falar ali, ser direto. Minha avaliação sobre a prova estava média, né? A prova não estava fácil, mas também a prova não estava muito difícil. Das 50 questões ali, eu passando o olho, ali tinha umas 12 que estava de maldade, né? Mas as outras dava para o cara se garantir. Então, para você que acertou entre 31 e 36, foi realmente o esforço ali, base sólida, estudou, pode ter suado um pouquinho, mas garantiu. Para você que acertou entre 25 e 29, que também é um grande mérito, porque você foi aprovado no exame, mas você passou dificuldade, meu amigo. Você passou perrengue, mas passou também, graças a Deus. Todo esforço é válido. Então estou deixando aqui minha contribuição para vocês. Boas festas, bom fim de ano. E agora que começa o verdadeira caminho a trilhar, né? Agora vocês estão na transição de cabo para sargento. Se dediquem aí, aprendam as fainas. Ainda continue com a motivação lá em cima, porque você vai ser supervisor quando for sargento. Como é que você vai supervisionar aquilo que você não sabe? Ou você vai querer cobrar aquilo que você não compreende? Você vai poder, né? Você vai ter autoridade investida para isso. Mas será que é algo bom? Você vai ter orgulho de si? E a sua avaliação pessoal
perante si mesmo, perante outros. Então pensa nisso aí, pessoal. Valeu? Fica com Deus a todos e valeu!